Nos últimos 2 dias, o Evangelho nos diz que tentaram apedrejar Jesus. Queriam condená-lo à morte. E o Evangelho de hoje começa onde terminou o Evangelho de domingo passado, com a ressurreição de Lázaro. Muitos judeus que ali estavam acreditaram em Jesus, e isso causou uma grande preocupação entre os membros do Sinédrio, que decidem tudo fazer para condenar Jesus à morte. E nós temos aqui no centro desse evangelho a profecia de Caifás. Caifás era sumo sacerdote naquele ano, e São João diz que as suas palavras ele não as disse por si mesmo, mas que se tratava de uma profecia. É melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira. E São João interpreta essa profecia, essa fala de Caifás, porque, de fato, Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Os filhos de Deus que haviam sido dispersos pelo pecado seriam congregados, seriam reunidos para formarem um único corpo. E é disso que fala o profeta Ezequiel na primeira leitura de hoje. É uma promessa de restauração. Farei deles uma nação única. Essa é a promessa de Deus. Lá no Antigo Testamento, os 2 reinos que se tinham formado após a morte de Salomão, as 12 tribos de Israel se tinham dividido. As tribos que se reuniram ao norte, o reino de Israel, com capital na Samaria, e as 2 tribos de Judá e de Benjamim que se reuniram ao sul, formando o reino de Judá, com capital em Jerusalém. E, desse modo, as 12 tribos de Israel, desde aquela época, há séculos, estavam divididas, estavam separadas. Além do mais, essas tribos do norte, como nós sabemos, se misturam com os povos pagãos e aderem a práticas idolátricas e se tornam os chamados samaritanos. Então, a promessa de Deus, pela boca do profeta Ezequiel, é reunir essas 12 tribos, restaurar o seu povo. Apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão 2 nações, nem tornarão a dividir-se em 2 reinos, nem se mancharão mais com seus ídolos, nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei do pecado. Essa promessa se realiza e é de certo modo repetida agora pela profecia de Caifás. Jesus morre para congregar os filhos de Deus dispersos. Ele morre pela nação. É melhor que um só morra por todos. E como tinha dito o profeta Isaías, que ele carregou sobre si os nossos pecados, morreu a nossa morte, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. Nós éramos réus, condenados à morte,
devido aos nossos pecados, e ele assumiu sobre si essa sentença para nos congregar, para nos unir a Deus, para nos reconciliar com Deus e nos tornar a família de Deus. Não só os israelitas, não só reunir as tribos de Israel, mas todas as nações, todos os povos, todas as línguas, como depois Jesus vai enviar os apóstolos para que preguem o evangelho a todos, e de por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A igreja nada mais é do que o mundo reconciliado com Deus, a nova humanidade, a família de Deus que recolhe dentre todos os povos novos membros que se tornam membros da família de Deus. E tudo isso é possível graças à morte de Jesus, graças àquela sua entrega voluntária, livre, pela nossa salvação, que é o que nós vamos celebrar na Semana Santa, no Tríduo Pascal, já a partir de amanhã, no Domingo de Ramos, que é também o Domingo da Paixão. Então peçamos a Jesus que nós sejamos reconciliados com Deus, reconciliados uns com os outros, sejamos purificados de nossos pecados para formarmos em Cristo um só corpo, para que pelo seu sangue derramado na cruz por cada um de nós, todas as divisões sejam superadas. Na Quinta-feira Santa, no ofertório, a igreja canta um antigo hino, o Ubi Caritas, onde o amor e a caridade, Deus aí está. E esse hino diz justamente isso: congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Então peçamos a Ele que cada um de nós, convertido, unido a Cristo, esteja também unido à igreja, que é o seu corpo, e nós vivamos por Ele, que os nossos pensamentos já não sejam nossos, mas sejam os de Cristo, que as nossas ações já não sejam nossas, mas sejam as de Cristo. Isso é que significa ser incorporado a Cristo, ser membro da igreja, ser membro do corpo de Cristo, que é Cristo que age em nós, é Cristo que habita em nós. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Nós vivemos não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então que esta conversão que nós buscamos ao longo de todo este tempo da Quaresma se realize plenamente em nós ao celebrarmos os mistérios da nossa redenção. Amém.